Você sabia que já está próximo o fim de todas as coisas? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: E já está próximo o fim de todas as coisas. Aí eu leio esse versículo e vou explicar para você. Talvez você possa não estar entendendo. E já está próximo o fim de todas as coisas. Que todas as coisas são essas que a Bíblia está dizendo? Quando Deus fez o céu e a terra, no livro de Gênesis, nós vamos estar lendo aqui agora, para você entender. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Primeiro dia, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. A luz dia e as trevas noite. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, e o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Já no início do primeiro capítulo de Gênesis, podemos entender que Deus fez tudo perfeito, não fez nada imperfeito. O homem, então, a importância do homem é uma coisa tremenda, se você for ler na Bíblia. Aqui no capítulo 2 do livro de Gênesis, o versículo 7, depois que Deus fez tudo, formou tudo, o céu, a terra, o mar, tudo, as constelações, todo o ser vivo, os animais. Deus então, o versículo 7 do capítulo 2 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Para você entender, isso aí é de Deus. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas. Significa que o homem tem dentro dele uma parte que pertence a Deus. O assopro que saiu de dentro da boca de Deus e foi colocado na narina do homem, um dia vai voltar para ele. Porque aqui em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, está registrado assim, e do pó veio e para o pó voltará, mas o Espírito volta para Deus. Isso que Deus fez aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, o versículo 7, está registrado lá em Eclesiastes 12, versículo 7. Que do pó veio e para o pó retornará, mas o Espírito volta para Deus que o deu. Como eu li aqui o versículo 7 do capítulo 4 do 1 Pedro, que diz: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. A parte A mais importante desse versículo. E já está próximo o fim de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos passando por um momento difícil no século 21. Eu creio que desde o início do século, do começo de todas as coisas, como Gênesis diz lá, não houve uma pandemia como essa que está acontecendo agora. Mas eu quero para você nessa manhã apresentar para você uma pandemia pior que existe e já existiu
E não vai existir outra, porque essa aí é a pior. Louvado seja o nome do Senhor. E o ser humano não está pensando nisso. Muitos têm se preocupado com o vírus que está assolando a terra, o mundo, as pessoas. Todo o planeta está passando por esse momento difícil. Mas será que você já parou para pensar que existe uma pandemia terrível que ela conduz o homem para o inferno? Essa pandemia, sabe qual é? O pecado. Isaías capítulo 59 e o versículo 1, para não ficar nas minhas palavras, nós vamos estar lendo, porque a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, pura, fiel e verdadeira, digna de ser respeitada, digna de ser honrada, digna de ser reverenciada, digna de ser confiável. Isaías capítulo 59 e o versículo 1 está escrito assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas o versículo 2 confirma o que está acontecendo com a humanidade. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A maior pandemia é essa. Não é o coronavírus. Já veio outras doenças antes do coronavírus. De algumas me lembro. Ebola, febre amarela, chikungunya, dengue. Esse vírus agora, o coronavírus, o Covid-19, que está assolando a Terra. Mas há o pior vírus desde o início, lá no Jardim do Éden, pela desobediência do homem, está assolando todo o globo terrestre. E você, meu amigo, você que ainda não entendeu que a divisão entre o homem e Deus é do pecado. E Jesus veio do céu para morrer pela humanidade. Por quê? Não teria solução nenhuma se Cristo não viesse e morresse pela humanidade. Porque só o sangue de Jesus purifica todo o pecado. E a humanidade hoje está focada no Covid-19, colocando máscara, temendo morrer do Covid-19 e se esquecendo que se tiver o Covid-19 e morrer pela doença do Covid-19, ou morrer pela outra doença, ou qualquer que seja, mas está esquecendo da sua própria vida, que ela tem que se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A pandemia pior é o pecado. E tem muitos que não estão preocupando com isso. Estão matando, estão estrupando, estão adulterando, estão fornicando. O amor ao próximo não existe mais. Essa é a doença terrível em todo o século, desde o início do mundo até hoje, no século 21, no ano 2020. As pessoas estão se preocupando com o Covid-19, com as doenças que estão sobre a terra aqui. Está esquecendo da doença do pecado. Que Cristo Jesus já carimbou o nosso passaporte através do teu sangue, lá na cruz do Calvário. E as pessoas não estão se preocupando.
que a qualquer momento a trombeta vai tocar e os que morrerem em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados e levados ao encontro do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 a seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Após o arrebatamento da igreja, começa o período da grande tribulação. Grande tribulação significa terror, angústia, temor, medo. Louvado seja Deus. E o homem não está nem aí. Continua na mesma vida. De pecar, pecar, pecar e pecar. Mas Jesus Cristo, ele nos libertou da maldição do pecado e da morte. Louvado seja o nome do Senhor. E todo aquele que crê em Cristo Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Mas precisa crer e se arrepender e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. A maior pandemia chama-se pecado. Deus formou Adão do pó da terra. Colocou num jardim e preparou tudo para ele. E deu uma ordem para ele. Ele não disse assim, daquela árvore você come, não. Ele queria ver em Adão a obediência dele. Ele disse, de todo fruto do jardim comereis. Mas daquele que está no meio do jardim não toca. Ele queria obediência. E a falta de obediência hoje do homem está conduzindo muitos à perdição. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Quando Jesus foi pregado na cruz do Calvário, antes dele morrer, tinha do lado dele 2 ladrões, um à direita e um à esquerda. E um desses, sabendo quem era Jesus, creio que ele tinha já ouvido falar, até mesmo visto os milagres que Cristo fazia. Ele se arrepende e olha para Jesus e diz para Jesus, mestre, lembra de mim quando entrar no teu reino? E Jesus, na mesma hora, disse, hoje mesmo estarás comigo no meu reino. O que eu digo com isso? O que eu quero me expressar para você neste momento de pandemia, da preocupação do Covid-19, da preocupação de tanta coisa aqui da terra e está esquecendo da sua vida, da sua salvação e continua vivendo em pecado. Que a maior pandemia não é o Covid-19. A maior pandemia não foi o chikungunya, a dengue, a febre amarela, o ebola, não. A guerra, a desunião de um com o outro, as famílias se desentendendo, o homem se desentendendo um com o outro. A maior pandemia é o pecado. Porque Cristo levou sobre ele todas as nossas transgressões. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 53, versículo 5 diz, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, que é pecado. A iniquidade de nós todos. A razão de estar falando com você agora neste momento é porque Cristo morreu por mim. Para eu ter o direito hoje, a responsabilidade de saber o que está para acontecer a qualquer momento. Está transmitindo para você também. Aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Deixa o pecado. Esquece que o Covid-19 está matando. Mas se o Covid-19 matar você e você não estiver na presença do Senhor, adianta. Ele mata você e você vai para o inferno. Se uma febre ou qualquer doença que atingir a sua vida ou a minha vida, se não estiver na presença do Senhor Jesus, não adianta que não tem o direito de salvação e vida eterna em Cristo Jesus.
O segredo é arrependimento de pecado, aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que naquele grande dia você ouça da boca do Senhor: vinde bendito de meu Pai, para o lugar que está preparado desde a consumação do século. Mas de Gênesis a Apocalipse, eu não conheço palavra nenhuma dura igual essa que vai sair da boca do Senhor Jesus naquele grande dia. Se você morrer em pecado, na vida que você está vivendo, vai sair da boca do Senhor Jesus. No dia do juízo final, ele vai ser o juiz e vai dizer: apartai de mim vós, que praticais a iniquidade. Não vos conheço. E assim a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, que todo aquele que não foi achado escrito seu nome no livro da vida será lançado no lago de fogo. O nome tem que estar escrito no livro da vida. Há um livro com Deus. E esse livro está registrado lá o nome de todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E nesse dia de hoje, dia 26 de maio de 2020, a oportunidade que eu estou tendo aqui de transmitir esta palavra, não estou dizendo aqui para amedrontar ninguém, para deixar ninguém com medo. Não preciso disso. Porque a responsabilidade nossa, a responsabilidade minha, daqueles que têm um conhecimento nesta palavra, é de pregar a verdade, é de procurar anunciar o evangelho de renúncia, de mudança de vida, de transformação. Não basta simplesmente dizer que vai para a igreja, não basta simplesmente dizer que foi na igreja, não basta simplesmente dizer que é crente, mas não ter obediência a esta palavra. O que está para acontecer, vai acontecer. Após o arrebatamento da igreja do Senhor, após o arrebatamento da noiva de Cristo, começa o período da grande tribulação, que vai se dar com 7 anos. Sendo escatologia, escatológico, 7 anos se dará a divisão de 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Enquanto a igreja vai estar no céu, nas bodas do Cordeiro, aqui na terra está o período da grande tribulação, que vai se dar com 7 anos. E 7 anos aqui de grande tribulação, 7 anos lá nas bodas do Cordeiro. Qual você quer escolher? 7 anos de grande tribulação ou 7 anos de boda do Cordeiro? 7 anos de grande tribulação e o milênio aqui na terra, vivendo aqui, sofrendo e depois ser lançado no inferno? Ou 7 anos de boda do Cordeiro e depois estar com Cristo lá em Jerusalém, como diz Zacarias capítulo 14, versículo 5. Que nós vamos estar julgando a terra, julgando as nações. A igreja vai estar com Cristo no juízo final para julgar a terra. Zacarias capítulo 14, versículo 5. Louvado seja Deus. Versículo 5 a seguir. Se você ler, você vai entender. A igreja vai estar com Cristo no dia do juízo final para julgar as nações, julgar a terra. Louvado seja Deus. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, está registrado assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é renunciar o pecado. A verdade é ter mudança de vida, transformação de vida no Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler aqui no Evangelho de João, na primeira epístola de João. Louvado seja Deus, para você entender que você e eu hoje, nós hoje temos um advogado, e este advogado chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que desceu do céu, desenfeitando a glória de Deus. Ele é um advogado para pelejar pela sua causa. Se você matou, se você fez terrível coisa na sua vida, ou tem feito, ou está fazendo, ou vai continuar fazendo, não sei da sua vida, mas eu sei que tem um advogado pela sua causa, que chama Jesus Cristo. Hoje ele é advogado.
Primeira Epístola de João, capítulo 2, e o versículo 1 diz assim, ó: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo mundo. Aí eu levo lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perecer é morrer, morrer sem Cristo. Quem morre sem Cristo, quem morre sem salvação, ele não tem o direito de vida eterna. A vida eterna que ele vai ter é no inferno. Mas aquele que aceita Jesus como Salvador e procura estar em obediência a esta palavra, a Bíblia diz que será como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Hoje, se eu falar de morte, hoje, se eu pronunciar de morte, de coisa ruim, a pessoa vai até temer de tanta coisa ruim que está acontecendo. Mas aqui na Bíblia está registrado. Eu vou ler para você, se você não viu ainda isso aqui, se você ainda se você não lê Bíblia, ou se você não tem entendimento da palavra de Deus, eu vou te explicar atentamente para você entender que você estando em pecado, e você morrer no pecado, não teve tempo para se arrepender, ou melhor, você está tendo tempo de se arrepender, mas não está nem aí. Pelo que está acontecendo, pelo que nós falamos, os evangélicos, as pessoas que têm o conhecimento dessa verdade falam. Às vezes somos tomados como bobo, como otários, como pessoas que não têm conhecimento, não têm nem estudo. Eu posso não ter estudo, eu posso não ter um diploma de faculdade, mas eu tenho esse diploma aqui, ó. O conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra, o conhecimento daquele que serve ao Senhor e sabe que isso aqui vai acontecer. Então o direito meu, a responsabilidade minha é de transmitir ela para você, que acha que você é o tal, você pensa que é, mas não é. A honra, a glória e a autoridade é para o Criador. No livro de Salmos, de número 24, lá está escrito assim, ó: do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que nela há. Louvado seja Deus. Tudo está no controle de Deus. Parece que as coisas estão tudo loucas, de cabeça para baixo. Mas tudo está no controle dele. Na hora certa, no momento certo, ele vai entrar com uma providência e levar os seus, tirar da terra, arrancar com mão forte e levar para o céu. E para todo sempre estaremos com o Senhor. E você? Está decidindo continuar temendo no Covid-19? Temer morrer dessa doença ou de outra que seja? E não está temendo de estar pecando constantemente e esquecer que tem um Deus que está com os olhos como chama de fogo olhando para você, não? Pela humanidade, não? Após o arrebatamento da igreja, que está registrado no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta. Porque a trombeta vai tocar e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Nós, quando o texto diz nós, falando no plural, nós é todos aqueles que estiverem na terra servindo a Jesus. Que se arrepender dos seus pecados, aceitar a cruz como Salvador. Será transformado e levado ao encontro do Senhor. Quando acontecer isso, aí, o arrebatamento da igreja acontecer, começa o período da grande tribulação. Aproximadamente na segunda fase dos 3 anos e meio, que vai ser 7 anos de grande tribulação, começa então esse período terrível que eu vou citar para você aqui agora. Se eu falar de morte para você, como eu disse no início, você vai se desesperar, porque tanta coisa está acontecendo. Ninguém quer morrer, nem eu, ninguém quer morrer. A vida é boa, maravilhosa, mas precisamos estar na presença do Senhor, consciente, constante, que a qualquer momento nós vamos partir para a glória de Deus.
Aqui no texto que eu vou ler para você, capítulo 9 de Apocalipse, e versículo 6. O versículo 6 diz assim, ó: e naqueles dias os homens buscarão a morte, e a morte... E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Você já imaginou isso? Ninguém quer morrer hoje. A morte é terrível, coisa... A vida é tão maravilhosa, né? Que Deus nos deu a vida, é tão gostoso, tão maravilhoso viver. Aleluia! Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui neste lugar, agora, neste momento. O texto diz bem claro, naqueles dias. Que dias é esse que a Bíblia está dizendo? Naqueles dias, é no dia que a igreja não tiver aqui mais. Foi arrebatada, foi levada ao encontro do Senhor. E naqueles dias que o texto diz, é nos dias de densas trevas, guerra, morte. O anticristo vai estar comandando a terra. O anticristo ele vai ser o governante, o único governo na terra. Vai ter uma moeda só, um governo só, um controle só. O número 666. Se não tiver ele, não come, não bebe, não paga, não faz nada. Está escrito aqui. Agora imaginou você? Naqueles dias os homens vão querer morrer, vão buscar a morte. E não vão achar nem a morte. Nem a morte vai querer o homem. Enquanto isso, a igreja vai estar lá em cima, no céu, glorificando e exaltando o Senhor nas bodas do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glorificado e exaltado é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui no capítulo 13 do livro de Apocalipse, vai falar sobre os pequenos, os grandes, os ricos, os poderosos. Esses que acham que tem muito dinheiro, tem muita riqueza. A riqueza é pecado? Não. É pecado se apegar nas coisas da terra, que muitos estão se apegando somente nas coisas terrenas e estão esquecendo que Deus, o Criador, foi preparar para nós um lugar. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. Jesus foi preparar este lugar e este lugar já está preparado. Versículo 3 do capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus disse assim, ó: eis que vou para o Pai, e vos prepararei um lugar, e quando eu for e preparar este lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Porque Jesus sabia que essa terra ia acabar um dia. Lembra na época de Noé? Deus conversando com Noé, falando com Noé que o pecado estava cheirando mal às narinas de Deus. Que era para Noé preparar uma arca. E nessa arca ia entrar a família de Noé e todos aqueles que acreditassem no que Noé estava falando. Só, meu amigo, só que naquela época Noé começa a pregar e começa a falar que ia chover. O povo não acredita, o povo não acreditava porque não chovia na época. Só subia um orvalho da terra. O povo não acreditava. Como nos dias de hoje, muitos não estão acreditando no que nós estamos falando. Vai acontecer o arrebatamento da igreja do Senhor. E o arrebatamento vai tirar só a igreja que está servindo ao Senhor. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, o texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, fala em nós, no plural, dizendo assim, nós, aqueles que estiver servindo ao Senhor na terra, em espírito e em verdade, será transformado e levado para o céu. Começa o período da grande tribulação, vai ser tão terrível que os homens vão procurar a morte. Mas a morte vai estar presa, vai fugir. Deus tem o controle do céu, da terra, de tudo. Deus tem o controle da morte. E no inferno também. Tudo está no controle de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, está registrado lá. Que Jesus está com a chave da morte e do inferno. Ele tem um controle de tudo, da sua vida, da vida da sua família. Ele sabe o endereço seu, ele sabe o seu CPF, ele sabe o número da sua identidade, ele sabe o nome da sua rua, ele sabe o que você está pensando agora, que este que vos fala está falando. Você possa estar pensando que é um doido, é um louco, mas é um louco para poder sair dessa terra e ao encontro do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, meu amigo. Se você está ouvindo agora,
Dá ouvido à voz de Deus. Somente a voz é minha, mas a palavra que eu estou falando é daqui, ó. É Bíblia, é palavra, vai acontecer. Aqui está escrito aqui, capítulo 13 de Apocalipse, versículo 16. E fiz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Se não tiver esse número, ou na mão, ou na testa, não come, não paga, não bebe, não vai viver. Vai viver sim aqui, sofrendo. Sofrendo o tempo todo. O sofrimento vai ser tanto que o próprio Jesus disse que é como ranger de dentes. O terrível, vai ser terrível. Vai ser lançado no inferno ainda, aí vai piorar a coisa mais. Louvado seja Deus. O seu nome precisa estar escrito no livro da vida. Para o seu nome estar escrito no livro da vida, você precisa aceitar Jesus como Salvador. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Que a maior pandemia não é o Covid-19, não é a febre amarela, não é o ebola, não é a guerra, não é nada do que nós estamos passando aqui na terra. A maior pandemia é o pecado do homem. Mas Jesus Cristo nos libertou do pecado na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Se você crê nisso, se você crê na palavra de Deus, se você crê no que eu estou falando com você, aceita Jesus como Salvador. Se arrepende dos seus pecados. E você vai ter direito de morar no céu. Mas ao contrário disso, infelizmente, para o homem, só tem duas sugestões para o homem. Dois destinos para o homem. Céu ou inferno. Para o céu, precisa haver uma mudança. E essa mudança é o Espírito Santo que faz. Essa mudança é o Espírito Santo que vai moldando, limpando, de dentro para fora, transformando e mudando a sua vida. Talvez alguém possa ter falado para você que não tem jeito para você, não tem solução para você, você vai morrer, vai para o inferno. Mas é mentira de Satanás. Porque teve um que morreu por você na cruz do Calvário, te amando, entregou a própria vida por você. Ele te liberta, ele te transforma. Não sei quem você é, eu não sei o que você está fazendo da sua vida, e não quero saber também não. Eu não sei se você é terrível, mata, faz coisas, atrocidades, e atrocidades uma em cima da outra. Mas Jesus Cristo não olha isso não. Jesus Cristo continua te amando. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você é um escolhido para morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Teme a sua vida enquanto você está tendo tempo, enquanto você está tendo vida, porque após a morte segue-se o juízo de Deus. Lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, lá está registrado assim, o próprio Deus, é uma ordenança de Deus. Ele diz assim, está ordenado ao homem morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. E o juízo de Deus não é o juízo do homem. O homem às vezes promete, mas não cumpre. Mas Deus tem promessa e Ele cumpre. Tanto que Ele enviou o Filho dele, o unigênito, para morrer por você, pecador, e por mim, pecador também. Hoje eu tenho a oportunidade de estar falando para você da palavra de Deus, mas outrora eu não tinha conhecimento nela. Mas eu creio em tudo que está escrito aqui. Jesus Cristo está voltando. E a maior pandemia não é o Covid-19 ou outras coisas que estão por vir por aí, mas é o pecado. É o pecado do homem, que conduz ele a cada dia mais para o inferno. Mas se você se arrepender dele
e aceitar Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que viverá eternamente com o Senhor, para todo sempre, lá no céu. Mas a Bíblia também mostra, aqui no Evangelho de João, capítulo, louvado seja o Senhor, capítulo 10, e o versículo 10, está escrito assim, ó, que o ladrão veio tão somente para roubar, matar e destruir. Esse ladrão é o diabo. Mas esse mesmo versículo 10, do capítulo 10 do Evangelho de João, está escrito assim, ó, que Deus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Então a importância de você ter vida com abundância, a importância de você estar na presença do Senhor, a importância de você aceitar Jesus como Salvador da sua vida, da sua alma, é justamente após a morte, segue-se o juízo, e o juízo de Deus é condenação ou absolver o homem. Vai condenar ou absolver. Condenar todo aquele que morreu em pecado, mas absolver todo aquele que morreu em Cristo Jesus. E você vai ter vida eterna com Cristo. Há ainda a oportunidade para você. Enquanto você está com vida, se arrepende, aceita Cristo como Salvador, para você limpa o seu pecado. Porque o sangue de Jesus, ele purifica todo o pecado de todo homem, de todo ser vivo dessa terra. Como eu comecei a contar, a falar, na época de Noé, ele pregou aproximadamente 120 anos. Sabe quantas pessoas que entrou dentro da arca? Quanto ser vivo, ser humano? Porque nós, ser humano, o ser humano ele tem alma, corpo e espírito, mas os animais não. O animal tem corpo e alma, espírito não. Mas você tem corpo, alma e espírito para dar conta naquele grande dia do Senhor. Sabe quantas pessoas que entrou dentro da arca? 8 pessoas. Será que naquela época de Noé só tinha 8 pessoas na terra? Hoje o IBGE calcula 7 bilhões e meio a 8 bilhões de pessoas na terra. Mas com essa pandemia do Covid aí, já morreu quase 1 milhão de pessoas em todo o mundo. No Brasil, 20 milhões e meio mais ou menos já morreram. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Sinta a presença do Senhor neste lugar aqui agora. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja, para buscar todo aquele que crê no Evangelho, que crê na palavra, que crê em Jesus Cristo, que crê no Gólgota, que crê na cruz do Calvário. Foi pregado lá ele, um homem que não tinha pecado, que não tinha transgressão nenhuma. Para você ter direito de salvação, eu tenho direito de salvação. Então, meu amigo, ouvinte da palavra de Deus, a Bíblia diz claramente, aqui no livro de 2 Crônicas, eu vou até ler para você mesmo entender, que o homem tem um vazio dentro dele, e esse vazio é o Espírito Santo, mas ele quer continuar pecando toda a vida. E não quer se justificar que está errado. Mas toda vez que nós observamos alguma transgressão, alguma coisa terrível que acontece na terra, ou com a família, ou numa festa que estão orgias e tanta coisa terrível, pecado, se morrer alguém lá, com certeza alguém vai clamar o sangue de Jesus. Misericórdia. Aí lembra de Deus. Mas aqui está escrito, 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí sim, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Você que clama a Deus em pecado, vivendo a vida de qualquer jeito, Deus não está nem aí para você. Deus não ouve não.
Agora, se arrepende dos seus pecados e aceita Cristo como Salvador, para você ver, para você entender que Deus vai ouvir dos céus atentamente a oração sua. Agora, o segredo é: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Presta atenção, quantas coisas que tem para mudar na sua vida, ó. É se humilhar, orar, buscar a face de Deus, se converter dos seus maus caminhos. Aí então, o texto diz que ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra do doente. Covid-19. Tanto desentendimento que o homem está tendo um com o outro, matando, saindo assim, ó. Então o que Deus está querendo, sabe o que é? É que o homem se humilha, se arrepende, se converta. Se converter, sabe o que é? É deixar as coisas velhas, o homem velho, o pecado, as transgressões que o homem está tendo atualmente, e está deixando Deus irado. Deus está irado. Deus só não destruiu a terra ainda, porque tem um povo aqui na terra, temente a Ele, que busca Ele, mesmo em dificuldade, em lutas, em adversidade, de tanta perseguição. Tem um povo aqui que está buscando a Deus e teme a Deus. Então, se você temer a Deus, buscar a Deus de todo o seu coração, se converter de seus maus caminhos, aí então Deus vai ouvir a sua oração e sarar a terra. Que Deus assim continua te abençoando, mesmo você em pecado. Deus, ele é misericordioso, mas não continua assim não. Se arrepende dos seus maus caminhos. Se arrepende dos seus pecados. Aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, para você ter direito de salvação e vida eterna após a morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Quando Noé pregou aproximadamente 120 anos, entrou 8 pessoas dentro da arca. Deus via que não tinha jeito. Noé está pregando. Eu penso que Deus olhou para Noé e falou: Noé, não tem jeito não, Noé, esse povo não vai se arrepender não. Pega cada casal de animal, Noé, eu vou preparar cada casal de animal e vou entrar tudo na arca com você. Para não fulminar todo mundo, para não matar o ser humano e os animais junto. Eu vou tirar pelo menos o animal que está lá, porque os animais, às vezes um animal não é desfazendo da sabedoria, do entendimento do homem, não, porque Deus fez o homem perfeito, mas o homem passou a ser imperfeito pela a sua desobediência. O animal, às vezes, ele tem mais do que o próprio homem. Você chama um animal e briga com ele, ele obedece. Mas o homem não. O homem está terrível a cada dia. Mas Jesus Cristo veio para libertar o homem do pecado, da transgressão e levar para morar no céu. Aí então Deus, com as minhas palavras, eu penso assim: Noé, não quer entrar ninguém não? Então o povo vai ficar aí pecando toda a vida aí? Pega cada animal, vou preparar cada casal de animal, vai entrar você e sua família. Entra para dentro da arca. Entra para dentro da arca, sabe quanto? 8 pessoas. Noé, a esposa de Noé, 3 genros de Noé e 3 noras de Noé. 8 pessoas dentro da arca. E os animais. Quando começa a chover, segundo a Bíblia diz que caía água, descia do céu, as portas do céu foram abertas. Descia água de cima, como saía água de baixo do chão. E começou a chover. Mas quando então o povo percebe que a água começa a subir, e a arca começa a subir também, aí então o arrependimento foi tarde. Começaram a bater na arca para abrir, mas o próprio Deus
ele fecha a arca. E a Bíblia diz que a porta que Deus fecha, homem nenhum abre. A porta que Deus abre, homem nenhum fecha. Já foi tarde. Não tinha jeito mais. O texto aqui de Mateus, vou encontrar aqui para terminar com as minhas palavras aqui. Mateus, louvado seja Deus, glorificado e exaltado é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que está, na verdade não é Mateus, é o Gênesis, aleluia, glória a Deus, que fala sobre a corrupção geral do gênero humano. Deus anuncia o dilúvio. Aí o versículo 3 do capítulo 6 fala sobre Deus anuncia o dilúvio, a corrupção geral do gênero humano. Deus anuncia o dilúvio. Aí Noé começa a pregar para o povo, né? Aí vem o dilúvio, começa a chover. Deus começa então a orientar Noé. A água prevaleceu 150 dias na terra, destruindo tudo, acabando com tudo, e o povo não percebeu até então que veio o dilúvio e destruiu a tudo e acabou com todos. Pereceu todos aqueles que não deram ouvido à voz de Noé, que era transmitida por Deus. E você, neste momento agora, eu termino com as minhas palavras e deixo essa advertência para você, meu amigo. Essa advertência para você que ainda não tomou decisão na sua vida. Está com medo com tanta coisa que está acontecendo na terra e não está temendo